Pronto, agora eu vou voltar pro slide. Tá gravando. Deixa eu ver, tá. Então, quando vocês falam de diferença de psicopatia para sociopatia. Gente, é um pouco complicado, porque são dois conceitos razoavelmente problemáticos dentro da psicologia e dentro da psiquiatria. Por quê? Há quem diga que psicopatia realmente, esse padrão de comportamento que a pessoa não tem empatia com outras pessoas, que ele mostra uma certa tendência a descumprir regras, a agir para prejudicar outras pessoas, não demonstrando remorsos. Tá. E sociopatia? Em regra, seria a mesma coisa. Essa pessoa que também não se mostra muito comprometimento social, que gosta de infringir regras, que de alguma forma tem um prazer ou tem uma indiferença em produzir sofrimento em outras pessoas, ou até mesmo indiferença. Então vamos imaginar a pessoa que ela quer vender um produto e ela não tem o menor escrúpulo de, sabe, desmerecer a imagem do concorrente, sabe? Ah, aquela pessoa está vendendo aquele produto, mas o produto dela é ruim, dizem que ela vende as coisas vencidas, dizem que ela vende e não entrega. Então, esse padrão de comportamento enquadra-se perfeitamente no que se chama-se de sociopatia e psicopatia. O livro de vocês, que é o KLS, ele traz uma distinção que eu não vejo muito sentido entre psicopatia e sociopatia. Que seria que psicopatia e sociopatia seria o que eu falei agora, só que a diferença estaria na origem desse tipo de comportamento. Então, se a pessoa já nasce com essa tendência de infringir regras, de não mostrar remorsos, de alguma forma ferir outras pessoas, a gente falaria que era uma psicopatia. Se uma pessoa, de alguma forma, desenvolvesse esses comportamentos através do convívio social, por exemplo, maus tratos, bullying, a gente chamaria isso de sociopatia. Por que eu falo que é uma discussão que um pouco polêmica dentro da psicologia e até mesmo dentro da psiquiatria? Porque hoje a gente tem uma tendência muito forte, que eu acho que eu até já comentei com vocês, de chamar esses comportamentos mais exacerbados, independente de ser psicopatia ou sociopatia, como transtorno de personalidade antissocial, que é um transtorno psiquiátrico, que ele já ele é catalogado pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que enquadra esses sintomas. Indiferente disso, da pessoa nascer com esses sintomas, da pessoa desenvolver esses sintomas, isso não tem diferença dentro de uma ótica do transtorno de personalidade antissocial. Mas a gente vai falar um pouquinho disso durante a aula, tem até um slide sobre isso. Mas de maneira bem resumida, a distinção que o livro de vocês, por exemplo, traz é essa. A ideia de que psicopatia é esse padrão de comportamento em que a pessoa está indiferente em produzir dor em outra pessoa, a pessoa não mede escrúpulo para conseguir o que ela quer, até mesmo seduzindo, até mesmo infligindo dor, sendo cruel para conseguir o que ela quer. E se isso já desenvolveu ao longo da vida da pessoa, a pessoa nasceu com isso, a gente pensa que é uma psicopatia. E se isso de alguma forma foi desenvolvida ao longo da vida dela, no convívio social, no convívio com outras pessoas, que eu dei exemplo do bullying, do maltrato, que isso seria um melhor exemplo de sociopatia. Mas enfim, o padrão de comportamento seria basicamente o mesmo. Só alteraria a origem. Tranquilo, gente? Ou ficou alguma dúvida? Gente, vocês estão me escutando? Estou escutando, sim. Tranquilo. Tô, Enquanto... tô. Gente, gente, vocês podem ir dando feedback, porque Tranquilo, professor. às vezes eu vou falando, não sei se vocês estão compreendendo. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou algo mal explicado, se ficou alguma coisa que vocês querem comentar, vocês podem falar a qualquer momento, Eu viu? tenho uma dúvida. Fale, mulher. Psico, psicopatia é como é que é? Peraí. Psicopata? Não. Meu Deus, é psicopata. Gente, então, psicopata é um termo que realmente foi muito usado e hoje parece ser um termo mais folclórico, mais usado do ponto de vista, como eu posso dizer,
mais pela mídia, mais pelo senso comum. Mas realmente, essa ideia de psicopatia é a ideia que a gente tem do psicopata. Quando a gente pensa em psicopatia, a ideia de que esse padrão de comportamento bem exacerbado é a figura do que a gente tem em psicopata. Essas pessoas que de alguma forma se mostram totalmente indiferentes com normas sociais, se mostram totalmente indiferentes com o bem-estar do próximo, que mostram totalmente sem escrúpulos para conseguir o que desejam. Então, esse padrão de comportamento que a gente chama, aquela pessoa é um psicopata. O termo é oriundo disso, desse padrão de comportamento, dessa psicopatia. Só que é isso, gente, do ponto de vista médico, por exemplo, vocês nunca vão ouvir, em regra, um psiquiatra falando psicopata. Bem provavelmente ele falará uma pessoa portadora de transtorno de personalidade antissocial. A gente que está no curso de Direito é extremamente comum quando a gente mapeia a população carcerária, né, as pessoas que estão presas, quem comete crime e é pego pelo nosso Estado, as pessoas têm transtorno de personalidade antissocial. E eu acho que vocês vão entender o porquê disso quando a gente discutir os sintomas. Que são sintomas bem característicos mesmo de um conflito com a lei. Sabe? São sintomas que a gente visualiza bem claramente em pessoas que andam quebrando normas, quebrando regras. E a lei é uma norma, a lei é uma regra. Bem resumidamente falando. Lógico que a lei tem um conceito bem complexo. Mas a lei não deixa de ser uma regra, a lei não deixa de ser uma norma. E psicopatia, sociopatia, transtorno de personalidade antissocial, a gente está falando de um padrão de comportamento que muitas vezes são ilegais, mas não necessariamente. A gente pode falar nesses padrões de comportamentos que não são ilegais, mas grande parte deles, quando a gente for discutir aqui, vocês vão ver que podem ser ilegais. Gente, o termo psicopatia, ele nasce de uma lógica de doença da alma. Por que doença da alma? Ele era visto como um problema que a pessoa tinha e que esse problema que essa pessoa tinha impedia que ela seguisse normas sociais, que ela de alguma forma respeitasse o direito de outras pessoas, que ela fosse uma pessoa que não medisse escrúpulos para conseguir o que desejava. Ah, professor, o que seria isso? Aquela pessoa que constantemente prejudica outras pessoas para se dar bem. Ah, professor, um exemplo. Gente, o que é o estelionatário? O que é uma pessoa que comete o crime de estelionato? É aquela pessoa que, de alguma forma, ele tira uma vantagem dentro de uma situação com outras pessoas e ele consegue criar uma situação tão, como eu posso dizer, perfeita ou tão aparentemente real que as pessoas acabam dando o que ela deseja de maneira, como eu posso dizer, voluntária. Ah, professor, o que é isso? Eu acho extremamente sacanagem as pessoas que de alguma forma aplicam esse tipo de golpe. Então, o que você faz? Você fala, não, eu estou vendendo aqui um celular, eu estou consertando o celular. Isso é um caso real. O pessoal chegou lá com a combizinha, a gente está consertando o celular. Aí chegou na cidade pequena e falou, a gente está consertando o celular e cobrava o preço. No começo, o pessoal ficou com o pé atrás. Aí a primeira pessoa foi lá e deixou o celular. Aí a pessoa foi lá e consertou. Aí depois umas 2 ou 3 pessoas deixaram o celular. E era uma comunidade bem pobre, bem carente financeiramente falando, apesar de terem celular. E ele ia lá e consertava. Aí todo mundo foi vendo que ele realmente consertava os celulares. Aí todo mundo começou a deixar. Aí tem-se um dia que ele tá com uma boa parte dos celulares da cidade sim, da localidade, e ele vai e some. Gente, esse tipo de comportamento é um comportamento que a pessoa mostra total desrespeito com normas sociais, total desrespeito com direitos individuais. Ele se mostra claramente indiferente com as pessoas ao seu meio. Ele se mostra completamente, como eu posso dizer, realmente a melhor palavra é indiferente. Ele se mostra totalmente sem sensibilidade, sem empatia com as pessoas do seu meio. Então, quando você, de alguma forma, comete esse tipo de golpes, quando, de alguma forma, a pessoa subtrai uma coisa de coisa alheia, move de outras pessoas. A gente está falando de um tipo de comportamento que a pessoa mostra claramente uma indiferença
com o sentimento de outras pessoas. A pessoa claramente se mostra indiferente a isso. E esse tipo de comportamento é o que a gente chama de psicopatia. Aqui o termo psicopata. O fato é que o tipo de psicopata é aquele indivíduo sem consciência do outro enquanto ser humano, que é justamente a ideia que a gente tem, que a gente vê em filme, que a gente vê em série, e que às vezes a gente vê até mesmo no noticiário, daquela pessoa que comete aquele crime extremamente frio, que aí a gente vê, aquela pessoa é um psicopata. O que é que eu estou querendo falar com isso? Que realmente aquela pessoa ela se mostra totalmente indiferente com o outro. Por exemplo, em regra, eu imagino que muitas vezes ao longo da vida de vocês deixaram de fazer coisas para não prejudicar outras pessoas. Pessoal, o que é que seria isso? Vamos imaginar que se o professor perguntou para vocês se, por exemplo, que já aconteceu com a gente, acontecia muito comigo. Acho que vocês ainda não passaram por isso porque vocês entraram na faculdade agora. Eu tinha um horário muito complicado na época da faculdade. Muito, muito complicado. E aconteceu mais de uma vez, que, por exemplo, era dia de prova. Aí eu falava, não, acho que dá pra fazer a prova em 1 hora. Aí marcava algo 8 horas. Só que dava 8 horas, eu falava, já acabei a prova, vou entregar. Só que a gente tinha meio que uma norma lá na minha turma de direito, que se tivesse alguém ainda para chegar, ninguém entregava a prova ainda. Por quê? Porque se a gente entregasse a prova, alguém entregasse a prova, o professor não deixava mais ninguém entrar na sala. Então, se eu entregasse a prova, alguém viesse a chegar, ela não faria a prova. E realmente, eu ficava chateado, eu me prejudicava muito com isso, mas eu ficava esperando a pessoa chegar. Uma pessoa que tem traços de psicopatia, ela não esperaria. Não, eu vou me prejudicar para de alguma forma pensar no outro. Não, para mim isso não é algo necessário. Para mim isso é algo diferente. Eu nunca me prejudicaria para de alguma forma favorecer outra pessoa. E até mesmo o contrário. Se eu puder prejudicar alguém para me beneficiar, eu faria isso tranquilamente. Gente, isso do ponto de vista da psicopatia. Então, ele, de alguma forma, é cego, é indiferente aos desejos, aos anseios de pessoas à sua volta. Então, é aquela pessoa que, de alguma forma, ele não consegue até mesmo perceber que a outra pessoa pode até mesmo estar sofrendo, pode até mesmo estar, de alguma forma, desejando fazer algo que está sendo prejudicado por aquele seu comportamento. Ele pode até mesmo não perceber, mas isso para ele é indiferente. Tem um episódio de uma série que eu acho bem legal, que eles retratam bem isso. Que é até o próprio Dexter. Cena que ele está no ambiente, aí uma pessoa vem falar com ele. Aí a pessoa fala alguma coisa, aí mostra como se fosse Dexter olhando para a pessoa, pensando o que ele falaria. Aí Dexter pensando, o cara tá rindo para mim. Será que eu preciso rir para ele? Será que é esperado que eu de alguma forma vou ter que rir para ele? E o que é isso? Gente, isso é claramente uma pessoa que ele não consegue compreender os sentimentos de outras pessoas. Então ele tá vendo outra pessoa sorrindo e ele não sabe por que aquela pessoa tá sorrindo. Aí ele fala, vou sorrir, porque deve ser que seja esperado de mim sorrir nesse ambiente. E eu quero disfarçar que eu não consigo perceber os sentimentos de outra pessoa. Então a psicopatia é, em resumo, isso. E, gente, quando eu falei de crimes, realmente, psicopatia é muito relacionada a crimes. Quando a gente pensa, uma pessoa que constantemente comete homicídios e de maneira cruel. Então a pessoa não está na briga e dá um tiro na outra. Psicopatia com perversão, né? É aquele perverso. A gente associa isso. Isso, e a ideia de que realmente... Maltrata, que tortura, né? A gente imagina isso. E claramente, por exemplo, a ideia daquela pessoa que comete homicídios a sangue frio. Que aquele homicídio, aquela morte para ele é algo totalmente indiferente. E, gente, por incrível que pareça, até quem trabalha matando outras pessoas, por exemplo, a polícia, não, lógico que a polícia não trabalha para matar, mas acaba que pode ocorrer em uma operação policial a morte de alguma pessoa.
Era muito. Hoje, realmente, hoje eu estou muito afastado desse tipo de ambientes, coisas. Mas era muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que realmente matar alguém é tão aversivo, inicialmente, com a pessoa, de pessoas que têm ânsia de vômito. Por exemplo, policiais que tinham ânsia de vômito nas suas primeiras. Como eu posso dizer? Não sei se a palavra legal seria missão. Nas suas primeiras ocorrências, que eles matavam diligências, que eles matavam ou que de alguma forma testemunhavam algum policial tendo que matar alguém no confronto de confronto. Em um confronto. Por quê? Porque realmente, para aquela pessoa, você tirar a vida de outra pessoa, realmente ela consegue sentir a dor de outra pessoa, ela consegue de alguma. Por mais que ela considerar, mas aquela pessoa tirou de mim, ela merecia morrer. Se eu não matasse ela, eu ia morrer. Mas realmente é um ato que muitas vezes é tão, como eu posso dizer, aversivo para o ser humano, é tão diferente do que fomos educados a fazer, que gera até mesmo a ânsia de vômito. Quando a gente pensa na psicopatia, a gente está pensando numa pessoa que realmente, você causar o sofrimento, você matar outra pessoa, é algo totalmente indiferente. É algo totalmente desprendido de sentimentos. Tem gente que a gente sempre se comove muito com crimes com adolescentes, por exemplo, e crianças. A pessoa vai lá e mata uma criança. A pessoa vai lá e mata um adolescente. Só que quando a gente vai olhar para o histórico de homicídios, quando a gente vai olhar para como eu posso dizer, a gente peraí que o slide fechou. Quando a gente vai olhar para as ocorrências policiais, a gente vê que não é raro a gente ter a morte de adolescentes. E realmente, pessoas que eram executadas. Então, isso é um típico comportamento de pessoas que realmente se mostram totalmente indiferentes aos sentimentos de outras pessoas e até mesmo das normas sociais. Porque na nossa sociedade a gente tem que, como se fosse um mantra, uma norma sobre a fragilidade da criança e do adolescente, sabe? Como se um crime contra a criança e o adolescente fosse algo até mais, mesmo mais nocivo, sabe? A pessoa que no assalto atira na criança, que no assalto atira no adolescente. E uma pessoa com traço de psicopatia, ele realmente ele não percebe sentimentos. Ele se mostra totalmente indiferente. Geralmente são pessoas calculistas, inescrupulosas e manipuladoras, fazendo uso de sua agressividade e não raro de suas técnicas de sedução para conseguir o que querem. É isso, gente. São pessoas que de alguma forma, quando eu falo em manipuladoras, o que é uma pessoa manipuladora? Realmente ela utiliza de pessoas independente do desejo daquelas pessoas, independente de aquilo até mesmo cause danos em outras pessoas, ela quer algo e ela não mede esforços, até mesmo utiliza-se de pessoas para conseguir aquilo. Então, se eu quero um dinheiro, eu posso manipular pessoas para conseguir dinheiro, como eu dei o exemplo do estelionatário, e até mesmo eu posso ser tão inescrupuloso que eu posso até mesmo subtrair uma idosa. Eu sei que aquela idosa vai sacar a aposentadoria todo dia 3. Toda primeira segunda-feira do mês eu sei que aquela pessoa vai sacar a aposentadoria. Eu sei que ela precisa claramente daquela aposentadoria porque ela não tem nenhuma outra renda, ela compra remédios caros, mas que para mim isso é tão insignificante que eu só penso no ganho imediato que terei. Eu ganharei o dinheiro. Então, o psicopata, a ideia da psicopatia, de maneira bem resumida, é justamente isso. Uma pessoa que não tem escrúpulos, uma pessoa que é totalmente indiferente ao sentimento de outras pessoas. Ela não mede Professor, esforços. Oi. posso perguntar uma situação? Pode, mulher. É porque, assim, você traçando esse perfil aí, eu acho Sim. que eu conheço uma pessoa assim, certo? Sim. Mas não é de meu convívio hoje. Era uma pessoa que vulgarmente fala que é tóxica, né? E que fala que relações tóxicas, né? No convívio. Sim. E acaba contaminando as outras pessoas todas. Esse negócio de você falar de ver o dia que a pessoa pega aposentadoria e tal, igualzinho, tudo aí, é manipuladora e tal, etc, um monte de coisa. E como é que faz
porque parece que a pessoa, durante a vida, a infância, né, foi adquirindo isso. Não foi porque já nasceu desse jeito. Eu acho que é o Entendi. caso sociopata, né? Então, gente, Seria o como eu falei, sociopata. realmente, sim, a distinção que o livro de vocês trazem é essa. Mas realmente não tem problema nenhum de falar em psicopatia. Porque realmente, o termo mais utilizado fora do ambiente psiquiátrico seria psicopatia. Então, por exemplo, o que você discutiu aí pode ser enquadrado perfeitamente em psicopatia. E é o que eu acho legal, esse exemplo que você deu, que é, a gente está no curso de Direito, e por eu ser também advogado, a gente acaba puxando um pouquinho para a pessoa que comete crimes, a pessoa que mata outra pessoa, a pessoa que comete estelionato. Mas, gente, esse padrão de comportamento que se chama-se psicopatia pode ser visto em qualquer pessoa do nosso meio social que não está em conflito com a lei. Não é raro às vezes, e é muito comum a gente ver em filmes norte-americanos, de pessoas que vão se desenvolvendo dentro de empresas à custa de outras. Sabe, a qualquer momento que ele pode de alguma forma prejudicar alguém para conseguir uma promoção, ele prejudica. E isso é um tipo de comportamento de psicopatia. Essa ideia de você utilizar-se de outras pessoas para, de alguma forma, conseguir algo. E totalmente indiferente com que pode se prejudicar elas. Eu tinha um colega que ele era... Tá, que aí vai ser crime também, mas é um bom exemplo. Ele era Professor, contador. Oi. então a psicopatia, ela não seria um crime, então, né? Não, gente, não. Tanto que não necessariamente seria um crime. Tanto que se a gente fosse olhar para cada um da gente, a gente conseguiria perceber que temos alguns sintomas, alguns sinais de psicopatia. Por exemplo, eu tenho quase certeza que se eu chegasse aqui para vocês e começasse a descrever algumas situações. Por exemplo, eu acho que eu dei o exemplo aqui muitas vezes de Champinha, que realmente foi um crime que na época barbarizou, sabe? Que teve muito, como posso dizer, teve muito, um alcance muito grande dentro da nossa sociedade. Foi uma pessoa realmente, ele matou o namorado de um adolescente, ficou estuprando o adolescente várias vezes, e depois matou o adolescente. E salvo engano, matou com a faca. Tipo assim, foi algo que realmente causou muita dor, foi uma morte quase beirando a tortura. E quase todo ambiente que eu cito esse exemplo, alguém fala. Para mim, essa pessoa tinha que sofrer a mesma coisa. Vocês entendem que quando a gente quer queira, quer não, por mais que a gente, eu não vou nem aqui discutir se a pessoa merece ou não merece, mas quando a gente deseja para uma pessoa, não, eu quero que ela sofra, a gente está apresentando um comportamento ou um traço de psicopatia. E é isso, gente. Todos nós, quer queira, quer não, a gente demonstra traços minimamente de indiferença. Por exemplo, quem nunca foi para casa, estava indo para o trabalho, encontrou uma criança em situação de rua, provavelmente passando fome, a gente sente aquela pena, aquela coisa, mas a gente raras vezes fazemos algo efetivo para sanar aquela dor. Então você vê uma pessoa pedindo comida, muitas vezes, não tenho não. Eu te pago pasta depois. Não vou te pagar não, porque vai que você compra droga. Aí tá uma criança de 8, 9 anos. Vocês entendem que isso também não é uma indiferença que a gente tem diante de uma situação de extremamente vulnerabilidade? Então, realmente, isso que a gente fala de psicopatia, quando a gente fala que uma pessoa é psicopata, que uma pessoa tem um transtorno de personalidade antissocial, é que ela tem essa indiferença de uma maneira muito exacerbada. Porque, realmente, se a gente for olhar para as pessoas, abre aspas, normais, a gente tem um pouquinho de... A gente, de alguma forma, a gente não é totalmente escrupuloso. Muitas vezes, a gente pode até mesmo manipular. Eu quero que uma pessoa faça algo para mim, e eu vou, de alguma forma, dar um presente para ela, vou ser agradável para ela. Por exemplo, eu quero que minha namorada faça algo para mim. Aí eu vou ficar sendo agradável com ela a semana toda para ver se ela faz o que eu desejo. Isso é algo manipulado, mas de alguma forma não é algo que prejudica outras pessoas. E a questão da pessoa tóxica?
Quando a pessoa é tóxica, a pessoa, de alguma forma, ele já prejudica outras pessoas. Por exemplo, tem um tipo de comportamento Mas não tóxico. não comentou nenhum crime, né? Então não tem Não nada a ver. cometeu crime nenhum. É só para a gente enxergar o perfil da pessoa, Isso. inclusive, né? Que a pessoa é manipuladora, e etc. Um monte de coisa. Sim. E que assusta. Aí a pessoa, eu já conversei com a pessoa, era assim, ela achava que todo mundo devia fazer favores para ela. Aí ela deletava da cabeça dela, é como se ela deletasse a situação de que as pessoas já fizeram coisas para ela também. Tá entendendo, professor? E aí ela esquece, como se fosse assim, esquece providencialmente. Entendeu? E aí eu não consegui entender essa situação que a pessoa achava que, mas fingia da pessoa ser grata, assim, falava gratidão de gratidão, entendeu? E falava muito isso, e você não entendia, eu achava uma falsidade, uma hipocrisia, uma manipulação. Inclusive, na realidade, é uma pessoa, nas redes sociais é outra pessoa, entendeu? Tem muito isso, né? Não, gente, tem muito isso. E tem um padrão de comportamento que a gente discute muito hoje, que realmente reflete isso. Quase todo mundo conhece alguém que parece que não consegue ver algo bem feito por outra pessoa, sabe? A pessoa vira, eu acabei a faculdade. Mas hoje também tem faculdade em toda esquina, formato fácil. Eu passei na prova do OAB. Mas hoje também é advogado, a gente tropeça em um, cai em 7. Tipo, tudo que você fala, parece que a pessoa de alguma forma tenta, como eu posso dizer, menosprezar. Ano passado eu li 8 livros. A pessoa, 8 livros? 8 livros eu li em 4 meses. Então a pessoa constantemente, ele tenta de alguma forma menosprezar outra pessoa. Ela tenta, é o que a gente fala, parece que tenta atacar a autoestima de outra pessoa. Tem um crime que a gente sempre volta pro crime, mas tem um crime que... Oi. É porque já vai abordando outros assuntos, e aí a Carol, depois já está fazendo uma pergunta. Você falou do psicopata, mas para mim a pior característica dele, professor, é que ele não tem remorso nenhum. Gente, e não ter remorso é um negócio que realmente é complicado. Porque muitas vezes a pessoa comete o crime e realmente a pessoa sente-se arrependida. Então vamos imaginar, se ela fosse exposta àquela situação novamente, bem provavelmente ela não faria aquilo. Porque ela não queria que, por exemplo, a outra pessoa morresse. Só que quando a gente pensa em psicopatia, realmente a pessoa tem uma ausência de remorso tão grande que você perguntasse para ela, vem cá, se você pudesse matar essa pessoa, você mataria ela? Provavelmente ela falaria mataria. Ela só falaria que não mataria se você especificasse, por exemplo, a consequência. Não, se você matasse ela, você seria preso. Aí a pessoa poderia ponderar, não, para ser preso eu não quero. Mas pelo fato dessa pessoa estar morrendo, para mim é totalmente indiferente. Então, realmente, até do ponto de vista penal, do ponto de vista de direito, é importante isso. Porque realmente, se a pessoa não se arrepende daquilo, bem provavelmente, se ela tivesse exposta àquela situação novamente, ela faria da mesma forma. E quando a gente pensa em uma pessoa que tem remorso, não. Ou por um descuido, ou por um momento de extrema, como eu posso dizer, borbulha emocional, a pessoa cometeu aquele ato. Mas ela se mostra totalmente arrependida, independente de ser presa ou não. Ela se mostra totalmente arrependida. É aquela ideia da pessoa que sabe comete um ato que ela não consegue nem mesmo dormir. Tu pensa na consciência. Isso eu não estou falando nem de morte, vamos imaginar que a pessoa foi grosseira. Se a pessoa foi grosseira com outra pessoa e ela não consegue nem dormir direito, porque ela foi grosseira. A pessoa que tem psicopatia, ela vai dormir, olhe lá feliz. Que legal, ó. Hoje aquela pessoa falou isso comigo, eu fui grosseira, ele ficou todo sem graça, passou vergonha. Então, realmente, a pessoa não tem remorso. A pessoa se mostra totalmente indiferente com a consequência do que ela fez. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Então, gente, eu tenho outra pergunta. Pergunte, mulher.
Pode perguntar. Então, Pode professor, deixar, colega. Hã? Deixa a pessoa perguntar na minha então, frente. professor. Rapaz, sim, pergunta. desculpem. Então, psicopatia é um jeito de ser, e não uma doença? Não, gente. Quando a gente pensa em psicopatia, realmente é mais voltado para um conjunto de comportamento que não necessariamente seria uma doença. Quando a gente pensa em transtorno de personalidade antissocial, é uma doença. Então, independente da quantidade de comportamento que aquela pessoa emite, se a pessoa tem um transtorno de personalidade antissocial, é uma doença. Quando eu falo em psicopatia, a pessoa pode ser totalmente indiferente à dor de outras pessoas e mesmo assim não ser uma doença. Como eu falei, gente, uma pessoa pode ser extremamente fria, só que ela pode não fazer nada de mal com outras pessoas. Ah, professor, um exemplo. É o exemplo que eu dei sobre a pessoa que é totalmente indiferente com o sofrimento de uma criança na rua, por exemplo. Aí vamos imaginar que você está passando na rua, tem alguém passando fome, você, por mim. Se ela quisesse, ela se esforçasse e não passava fome. A gente está na pandemia agora, que no Brasil acho que morreram mais de 3 mil pessoas, mas a pessoa, que legal, morreram 3 mil pessoas. Para mim é indiferente. Se a pessoa é só indiferente, realmente é um sintoma de psicopatia? É. Mas se ela de alguma forma não está prejudicando ninguém, por exemplo, ela não matou essas 3 mil pessoas. Ela nunca tentou matar ninguém. Ela nunca prejudicou uma pessoa. Ela só é indiferente. É um sintoma de psicopatia? É, mas não é uma doença. Tranquilo, macho? Ou não ficou muito claro? Tranquilo, ficou claro sim, professor. Gente, mas é isso. Por exemplo, quando a gente pensa em psicopatia, quando a gente pensa em perversão. Era isso que eu ia perguntar. Era isso que você ia perguntar? Então, gente. Respondeu. Então, gente, quase tudo que a gente pensa que psicopatia, neurose, perversão, por exemplo, na aula que Bárbara deu, a gente pensa que é um tipo de comportamento que emitimos em várias situações. Como eu falei para vocês, muitas vezes a gente se surpreende como é que a gente é frio. Como eu dei o exemplo da situação do Champinha, que sempre que eu falo isso em sala de aula, muita gente, para mim ele tinha que sofrer a mesma coisa. Não bastava prender. Tem gente que fala, para mim até matar não funcionava, porque matar ele não ia sofrer. Para mim a pessoa tem que sofrer, sabe? Tem que botar ele para sofrer o que ele fez outra pessoa sofrer. Então, esse é um tipo de comportamento que a gente vai mostrando que realmente tem situações que a gente é totalmente indiferente. Ou até mesmo a gente gosta de ver o sofrimento em outra pessoa. Mas vamos andando um pouquinho. Gente, aqui é uma distinção que também traz um livro de vocês, que quando a gente observa a personalidade antissocial, a gente também consegue ver isso. A gente, muitas vezes, a gente consegue observar que tem uma diferença entre níveis de psicopatia. Professor, como assim tem diferenças? Por exemplo, quando eu dei o exemplo do sistema carcerário brasileiro, vocês lembram que eu falei, grande parte do nosso sistema carcerário pode ser diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Uma das explicações disso é que boa parte das pessoas que apresentam psicopatia também apresentam baixa inteligência, que é esse termo secundário que vocês estão vendo aí. Baixa inteligência, alta ansiedade, e eu não coloquei aqui, mas também um alto nível de impulsividade. Então, o que é isso? Imagine isso na pessoa. A pessoa já não é a mais genial possível. A pessoa já se mostra numa total indiferença com a dor de outras pessoas. E além disso tudo, além de não ser tão inteligente e ser indiferente à dor de outras pessoas, ela tem um nível de ansiedade e impulsividade muito alto. Então ele vai cometer uma subtração de algo dentro da casa, pensa que não tem ninguém dentro da casa, chega dentro da casa e tem uma pessoa. Além de não ser muito inteligente, ele é impulsivo. Além de subtrair, ele estupra essa pessoa. A probabilidade dessa pessoa ser presa é muito mais alta do que uma pessoa que tem uma inteligência, que é o exemplo primário, e alto nível de habilidades sociais. O que seria isso? Realmente, a pessoa é totalmente indiferente ao sofrimento de outras pessoas. Ele realmente
é totalmente indiferente a prejudicar outras pessoas para conseguir algo. Mas ele tem as habilidades sociais necessárias para conseguir fazer isso de uma maneira razoavelmente legal. Ah, professor, como assim? Aquela pessoa que ela consegue se desenvolver, por exemplo, dentro de um trabalho, prejudicando outras pessoas, lesando outras pessoas. Por exemplo, esses dias eu estava num banco, que eu testemunhei uma situação que inusitada. Inusitada assim, né? Não é tão comum. Uma aposentada, ela foi questionada de um débito que está tendo na conta dela. Quando chegou lá, o gerente da conta dela abriu a conta dela e explicou para ela, não, aqui foi um empréstimo que você fez em outra agência e está debitando automaticamente sua aposentadoria. Aí ela vai lá e fala, não, eu fiz esse empréstimo, mas eu só fiz um, e esse empréstimo já acabou, não tinha outro empréstimo. Aí o gerente da conta, então você vai lá nesse lugar que você fez o empréstimo, porque eles fizeram outro. E a mulher, mas eu não estou conseguindo comprar minhas coisas, porque ficou muito baixo minha aposentadoria. Aí ele falou, ó, já que isso aconteceu e você não pediu, você poderia ir até mesmo na polícia, que realmente a pessoa manteve seus dados lá e fez um novo empréstimo. Você nem esse valor você pegou. E a idosa, por incrível que pareça, fala, mas o rapaz lá era muito legal, como é que eu vou chamar a polícia? Sabe, parece que a pessoa ela tem um nível de inteligência alto, tem as habilidades sociais, que essa indiferença que ele tem com o sentimento dos outros faz ele progredir dentro de uma carreira. Então ele consegue direcionar isso de uma maneira, abre aspas, legal. Então, essa distinção que a gente tem dentro da psicopatia de pessoas que têm um nível alto de inteligência e habilidade social para pessoas que têm baixa inteligência e alta ansiedade ou impulsividade é claramente visto no nosso sistema carcerário. E a gente consegue perceber que as pessoas transtorno de personalidade social dentro do nosso sistema carcerário são pessoas de baixa inteligência e alta impulsividade. Ah, professor, quer dizer que pessoas com transtorno de personalidade antissocial não têm inteligência, são impulsivos? Não necessariamente. É justamente pessoas que não têm inteligência e são impulsivos, é mais provável que eles cometam crimes ou até mesmo que eles sejam apanhados cometendo crimes. Por exemplo, a pessoa que tem uma psicopatia, mas ela tem alta inteligência, tem habilidade social, se ela entra para subtrair uma casa e ela encontra uma pessoa dentro da casa, mas provavelmente ou ela vai embora, se ela acha que ela pode ser presa, ou se ela acha que ela vai conseguir subtrair aquilo, ela subtrai e vai embora. Mas é muito pouco provável que ela tem uma pessoa aqui dentro, vou estuprar. Não, ela não faria isso. E realmente, essa é uma diferença entre essas duas classes de psicopatia, aquela pessoa que tem inteligência, que tem uma habilidade social, que ela consegue fazer isso de uma maneira legal, até mesmo tirar proveitos legais disso, e é realmente a pessoa que tem uma baixa inteligência, que tem alta impulsividade, alta ansiedade, que ele não consegue transformar isso de uma maneira legal. Legal do ponto de vista da lei mesmo. Ele tem uma chance muito clara de ser preso. Gente, tá tranquilo ou embolou tudo? Tranquilo. Tá tranquilo, gente? Então vamos. Transtorno de personalidade antissocial. Eu trouxe esse texto bem grandezinho aqui, que é realmente um texto que a gente tem no nosso compêndio de psiquiatria. Que os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial frequentemente podem parecer normais e até mesmo simpáticos e lisonjeiros. Suas histórias, no entanto, revelam perturbação do funcionamento ou várias áreas da vida. Mentiras, vadiagem, fuga de casa, roubos, brigas, abuso de substância e atividades ilegais são experiências típicas que aqui cortou relatam ter início já na infância. Gente, isso é claramente o que a gente está discutindo agora. Aquela pessoa que ela tem a perturbação, que ela tem constantemente, ela mente, constantemente ela briga, constantemente ela realiza até mesmo roubos, atividades ilegais, e isso é um padrão no comportamento dela. Então não é algo que acontece esporadicamente, não é algo que acontece de maneira, como eu posso dizer, fortuita. Como assim, professor? Fortuita. Vamos imaginar nessa crise agora do coronavírus. Uma pessoa tem 30 anos de idade, nunca subtraiu algo na vida dela, mas ela trabalhava informalmente, não conseguiu o auxílio do governo, estava passando fome e subtraiu uma bolacha. Ao longo de 30 anos, essa pessoa subtraiu uma única vez, foi essa bolacha.
A gente não fala que ela começou a apresentar esse tipo de transtorno, esse tipo de sintomas. Esse conjunto de comportamento que a gente está falando aqui, de mentiras, de vadiagem, de roubo, de brigas, é um padrão de comportamento. É algo que aconteceu ou que acontece de maneira constante na vida da pessoa. Não é algo que por uma ocasião, por exemplo, uma briga. A pessoa estava no meio de uma festa, iniciou sua briga e acabou que ela recebeu uma agressão e ela revidou essa agressão e iniciou-se a briga. Mas isso foi algo extremamente raro. Realmente, a gente não está falando disso, a gente está falando do que acontece de maneira corriqueira. Então, realmente, aquela pessoa que, se a gente fosse definir ele, era uma pessoa brigona. É um ladrão. É uma pessoa que constantemente faz ações ilegais. O transtorno de personalidade antissocial é uma incapacidade de se adequar às regras sociais que normalmente governam diversos aspectos do comportamento adolescente e adulto do indivíduo. Embora se caracterize por atos contínuos de natureza antissocial criminosa, o transtorno não é sinônimo de criminalidade. Então, gente, isso aqui já fala o que a gente discutiu agora mesmo. O transtorno não é sintoma de criminalidade. O transtorno não é sintoma de criminoso. Os sintomas, por mais que podem ser claramente ilegais, não necessariamente o são. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com o transtorno da personalidade antissocial em pessoas que conseguem viver em conformidade com a lei. Por mais que sua indiferença com outras pessoas, por mais que ela faça isso de maneira a tirar vantagem, mas ela não é uma criminosa. Ela não comete crimes. Aqui são os sintomas específicos do transtorno de personalidade antissocial. Então, aquela pessoa que ela realmente tem um fracasso, ela não consegue ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constitui motivos de detenção. Ah, professor, o que é isso? Não entendi nada. É aquela pessoa que, independente de quantas vezes ela é presa, ela continua a furtar objetos. Aquela pessoa que comete um homicídio, uma semana depois que ela cumpre a pena, ela comete outro homicídio. É aquela pessoa que é primária, está respondendo em liberdade por latrocínio e mesmo assim ela continua praticando esse ato. Então ela tem uma extrema dificuldade de se adequar às normas sociais e às normas legais. E isso pode acontecer várias vezes. Então é algo que é reiterado. Ela tende a ser uma pessoa falsa, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaças, ou, cortou aqui de novo, por prazer social, pessoal. Então, aquela pessoa, gente, e quando eu falo falsidade aqui, é aquela ideia que ela adquire vários discursos para se dar bem, para de alguma forma ter alguma vantagem. Então, quando eu falo em mentiras, realmente, ela utiliza-se das mentiras pensando em ter uma vantagem, pensando em ter algum benefício. Então, quando ela utiliza-se de uma trapaça, ela utiliza-se dessa trapaça tentando ter algum benefício. Gente, quando eu falo benefício, o benefício pode ser até mesmo o seu próprio prazer. Então, vamos imaginar que eu minta claramente para ver alguém se dando mal e eu ficarei feliz com isso. Então, eu não estou mentindo para eu ganhar dinheiro, eu não estou mentindo para eu conseguir um favor. Eu estou mentindo para aquela pessoa fazer algo que vai lhe prejudicar e eu vou me sentir bem com isso. Eu não sei se vocês conseguiram compreender assim. Ele vai se prejudicar? Não, ele vai prejudicar o outro. Ou eu falei se prejudicar? Não, gente, vai prejudicar o perdão. Perdão, Não, gente, se eu falei se prejudicar. fazer com o sofrimento do outro. Isso, porque é isso. Quando eu falo, porque realmente, quando a gente pensa em uma pessoa calculista, ela pode ser calculista usando de uma pessoa para conseguir algo para ela. Por exemplo, conseguir dinheiro, conseguir um emprego, conseguir até mesmo relações sexuais, conseguir diversos fatores gratificantes. Mas pode ser que ela faça Professor. aquilo só para se sentir bem. Oi. Professor, mas aí é toda característica do mau caráter também, né? Gente, justamente.
é o que a gente chama de mau caráter, de malandro. Por que isso? Vocês já pensaram na complexidade? É muito corriqueiro. É muito Não, e é isso. corriqueiro. Vocês já pensaram na complexidade que é aplicar um golpe em um idoso? Lógico que tem muita gente que vai falar, professor, mas aplicar um golpe é ruim independente da pessoa. Ô, gente, mas para mim, eu tenho uma sensibilidade maior com uma pessoa que, por exemplo, é aposentado, que realmente ela necessita daquela renda, ela não tem nenhuma outra fonte de renda, aí ela vai para a feira, a sexta-feira, a pessoa espera ela descer no ônibus, bate nela e toma o dinheiro. Furta a carteira, subtrai a carteira. Realmente é um ato da pessoa que é totalmente mau caráter. Ela totalmente não tem escrúpulos. É o famoso que a gente chama, sabe, malandro. Tá tranquilo, gente? Tranquilo. Tá tranquilo. Então vamos. Gente, tá muito rápido? Tá indo. Tá dando para compreender? Ô, professor, minha mãe já passou por essa situação. Ela foi tirar dinheiro no banco e ela é idosa, sabe? E tem problemas físicos. Sim. E ela foi assaltada perto do banco. E ela não quis fazer boletim de ocorrência. Sim. É complicado isso. Não, e gente, e é engraçado que não é sinônimo de quando a gente fala dessa falta de escrúpulos, parece que até dentro da comunidade criminosa, da comunidade de pessoas que cometem crimes, a gente consegue enxergar escrúpulos. Só que quando a gente pensa nesse tipo de comportamento, muitas vezes é um tipo de comportamento que realmente a pessoa se mostra totalmente indiferente ao fato de estar prejudicando outra pessoa. Por exemplo, você deu o exemplo de sua mãe que foi sacar o dinheiro e, de alguma forma, ela foi assaltada. A pessoa que comete esse tipo... chama saída de banco. Isso, o pessoal chama de saidinha de banco. Saidinha de banco. É isso. E realmente a pessoa... Pode falar. Ela não quis fazer o boletim de ocorrência porque ela falou que dava muito trabalho e tinha que ficar conversando, revivendo tudo da situação. Sim. E aí deixou. Ela falou que não era muito dinheiro, né? Não era questão vultuosa, né? Então ela deixou para lá. Mas assim, agora ela está assim, muito mais cuidadosa em relação a isso. Não, gente, e se a gente for refletir, realmente é uma situação que a pessoa visa um ganho pessoal e ela está indiferente se aquele valor tinha alguma destinação, se aquele valor era para comprar um remédio, se aquele valor era para pagar uma escola, se aquele valor era para pagar um plano de saúde, a pessoa está totalmente indiferente. A pessoa simplesmente vai lá, subtrai aquela quantia, independente se isso vai causar sofrimento em outra pessoa. Por exemplo, a gente sempre choca em roubo, quando a pessoa subtrai coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça, e a pessoa de alguma forma comete isso na frente de crianças e adolescentes. Gente, alguém falou alguma coisa? Joab, seu microfone está aberto, está fazendo barulho na aula. Pronto, professor, continue. Ah, tá. Eu pensei que era Joab perguntando. Então, gente, quando a gente pensa nesse comportamento, quando a gente pensa nesses comportamentos, a gente está pensando em comportamentos de pessoas que realmente estão cometendo crimes e estão totalmente indiferentes. A gente tem até mesmo a conduta de, por exemplo, latrocínio. Você vai subtrair algo de alguém, aí vai subtrair o carro da pessoa, a esposa e os 2 filhos. E a pessoa vai lá e realmente a pessoa mata para subtrair os pais e tira as crianças do carro. Já é um ato extremamente cruel você matar uma pessoa. Mas a crueldade parece ter a cereja do bolo, que é essa indiferença de matar os pais na frente dos filhos. E realmente são traços de personalidade antissocial. Quando a gente pensa em impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro.
é aquela pessoa que realmente ela não consegue projetar sua vida, projetar seus planos para um futuro. Ela não consegue planejar atividades. Ah, não, o que tu vai fazer daqui uma semana? Não sei. O que você vai fazer daqui 15 dias? Não sei. Sabe aquela pessoa que, quando a gente pensa no perfil criminoso, se ela cometer um furto agora e ganhou R$ 300, e ela realmente tinha 2 semanas que ela não tinha visto dinheiro, ela sabe que está difícil ganhar dinheiro, mesmo assim, ela é uma pessoa tão impulsiva que provavelmente ela gastaria esses R$ 300, por exemplo, em 2 dias. Então, realmente, ela não consegue fazer planos para o futuro. Ela não consegue, de alguma forma, estruturar sua vida, estruturar seu dia a dia, pensando no futuro, pensando no amanhã. Geralmente, são pessoas totalmente agressivas, são pessoas irritáveis, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. É aquela ideia da pessoa, realmente, ela constantemente briga. Na última aula, quando a gente falou de transtorno da conduta, eu ainda citei, quase toda cidade tem aquele menor de idade que constantemente ele está brigando na rua, ele está até mesmo subtraindo coisas de outras crianças, de outros adolescentes, até mesmo utilizando armas de fogo, utilizando facas. E quando a gente pensa em transtorno de personalidade antissocial, a gente está pensando em pessoas que também constantemente estão engajando-se em brigas. Por exemplo, eu acho que a maioria de vocês aqui nunca brigaram na rua. Você está no restaurante, você inicia-se uma briga. Gente, mas é muito comum pessoas passarem por essa situação várias e várias vezes. Então, vamos lá, né? Ela tá no lugar, a pessoa tropeça nela, o que seria algo totalmente normal para a maioria das pessoas, para ela não é. Você tropeçou em mim, você tá maluco, empurra a pessoa. Aí ela diz, você me empurrou, foi sem querer. Aí começa uma briga. Ela tá no local que de alguma forma ele foi com a namorada. Aí, de alguma forma, a pessoa não viu que a namorada dele estava com alguém e começou a conversar com a namorada e ele não gostou. A maioria das pessoas poderiam falar, ela é minha namorada, tá comigo. Mas essa pessoa com transtorno de personalidade social, ele se irrita tão facilmente que, bem provavelmente, nessa situação, ele já iniciaria uma briga. Ele já Professor, iniciaria essa Sim. pessoa é muito possessiva, ciumenta? Essa Mas, gente, pessoa não necessariamente. Pode falar, possessiva, desculpa. ciumenta? Não, Gente, não mas é necessariamente. possessiva, ciumenta? Não? Gente, não necessariamente. Porque, realmente, quando a gente pensa em possessivo, é aquela ideia que a pessoa, quando a gente pensa, por exemplo, possessivo com outras pessoas, por exemplo, namorado ou namorado, que realmente ela acha que a outra pessoa é como se fosse um bem material dela. É uma característica que não está relacionada ao transtorno de personalidade antissocial. Mas por que esse exemplo é bom? Porque vamos imaginar alguém que é possessivo. Realmente, a pessoa pode ser muito possessiva e, abre aspas, ser possessivo de uma maneira meiga. Sou possessivo, eu amo aquela pessoa, eu me sinto mal quando eu vejo alguém olhando para ela, eu me sinto mal quando eu não consigo estar com ela, eu de alguma forma sinto triste. Mas, enfim, como eu disse, abre aspas, é uma consequência fofa, é um sentimento fofo. É diferente daquele possessivo que realmente ele é extremamente irritável e agressivo. Se ele vê que a pessoa estava se divertindo com outra pessoa, ele agride até mesmo psicologicamente falando, você não me ama, você está com outra pessoa, você chegou em casa fedendo cerveja. Ela é totalmente irritável. A gente chegou ali, eu vi que aquele rapaz estava olhando para você. De onde é que você conhece ele? Conta a verdade para mim, você sabe que eu lhe mato, se eu souber que você está me traindo. Aí já volta-se mais a um possessivo de um transtorno de personalidade social. Realmente, a pessoa é irritável, a pessoa é agressiva. Mas a pessoa pode ser possessiva de uma maneira, como eu disse, fofa. Eu não sei se ficou um pouquinho claro. Porque Claro. muita gente vai falar, não tem como ser possessivo de uma maneira fofa. Mas, gente, tem como ser possessivo de uma maneira fofa. Tem. Por mais que a gente pode falar que não é fofo, é um ciúme, é um machismo, é uma ideia de... Independente do que seja. Mas é diferente. Você pode ser possessivo com algo, mas não ser agressivo. Não ser Mas assim, irritado.
esse possessivo fofo pode ser assim, algumas pessoas veem como sufocar a outra pessoa. Sim, sim, Sufocar, sim. assim, entendeu? Você quer constantemente estar com aquela pessoa. Aí esse Aí possessivo. não sei se é o meu. Assim que o outro exemplo, né? Falou que é fofo, a outra pessoa enxergaria como se fosse sufocada. Não tem espaço para respirar. Sim. É porque é isso, gente, como eu falei, eu só fiz essa diferença do fofo, porque realmente a pessoa pode ser possessiva e não prejudicar diretamente a outra. Por exemplo, ela não agride, ela não faz nenhuma violência Não sabia que psicológica. existia isso, não. Não sabia que existia esse tipo de possessividade, não. Mas é isso, por isso. A ideia, quando a gente pensar, como é que eu posso ser possessivo e não ser, como eu posso dizer, irritável, agressivo? Gente, você se entende, por exemplo, mas você está num relacionamento. Você nunca brigou com seu marido ou com sua esposa. Nunca brigou, você nunca discutiu com ele por ciúmes. Mas você se sente extremamente mal quando você vê, tipo assim, seu marido se divertindo com outras mulheres. Você vê ele conversando com outras mulheres temas que você não conversa com ele. Você fica extremamente mal, você fica super mal. Você chega na sua casa e você chora. Você tem uma ideia de posse sobre aquela pessoa muito forte, mas, enfim, você não agride ela claramente. Por exemplo, você não inicia uma briga. Você não faz chantagem moral, você não faz chantagem psicológica, mas mesmo assim você é possessivo. Aí a ideia é essa, realmente, você pode ser possessivo de uma maneira. Gente, eu já usei o termo fofo. Você pode ser possessivo da maneira que realmente não prejudique muito outras pessoas. Gente, isso é tão assim. Professor, parece que Oi. tem uma aluna aí solicitando para entrar. Ô, gente, manda ela pedir. Manda ela pedir novamente, que não tá aparecendo aqui, não. Vem com ela. Graciane, né? Não, Graciane eu tô vendo aqui. Só se ela. Então, deixa eu ver. Pode ser que eu aceitei. Vem com ela aí, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa eu excluo ela e manda ela adicionar. E fala pra ela adicionar de novo. Que aqui tá aparecendo que ela tá. Então deve ter adicionado. Tá, tranquilo. E por fim, gente, descaso pela segurança de si ou de outros. É aquela pessoa que realmente ela não se importa com a segurança dos outros, como eu já falei claramente, ela não tá nem aí para outras pessoas. Só que quando eu falo aqui descaso pela segurança de si, o que é isso? Ela constantemente ela se engaja em comportamento, ela se comporta de maneira que causa sério perigo a ela. Então, constantemente, ela consome muita bebida alcoólica e dirige. Ela constantemente participa do que a gente chama de racha de carro. Quando a gente pensa em, por exemplo, em usar o termo leigo mesmo, assalto, que juridicamente falando é o crime de roubo. A gente tem um risco, mas ela se mostra totalmente indiferente. Ela vai entrar no estabelecimento cheio de pessoas portando arma, pode ter algum policial paisana, pode ter até mesmo um proprietário, pode ter uma arma, mas ela está indiferente ao que aquilo pode provocar a ela. Então, isso é um tipo de característica também. Além dela ser diferente à segurança de outras pessoas, ela também se expõe a muito perigo. Ela se mostra diferente ao perigo que ela se expõe. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho, honrar obrigações financeiras. Aqui é aquele tipo de sintoma da pessoa que a gente fala de que vive de constantes golpes, do termo vulgar, muitas vezes até mesmo caloteira, aquela pessoa que de alguma forma ela não consegue se adequar às normas sociais financeiras. Então ela começa a comprar em um local, aí ela abre uma conta nesse local, compra, de uma hora para outra ela some e deixa essa conta aberta. E ela começa a fazer isso em vários locais. Gente, isso é muito comum. Ela consegue, de alguma forma, constantemente
contrair dívidas e está indiferente a essas dívidas. Eu não tenho nenhum bem para ser confiscado, eu não tenho nenhum bem para, de alguma forma, ser executado, então eu vou continuar contraindo dívidas. E ela faz isso claramente com a intenção de se dar bem, de lesar outras pessoas. Não, eu estou fazendo isso, eu sei que eu não vou conseguir pagar, mas eu vou ficar ganhando produto e vou prejudicar outras pessoas, mas eu não estou nem aí. Isso para mim não é nada. Isso para mim, de alguma forma, é algo que sou indiferente. A ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. Primeiro, a ausência de remorso, foi o que a gente já discutiu. A pessoa comete um crime, comete algum ato que não pode não ser crime, mas ela prejudica outra pessoa, e ela não se mostra nem um pouco arrependida. Ela não se mostra nem um pouco com remorso. Racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. Isso aqui é legal. O que é racionalização? Racionalização é a gente tentar, de alguma forma, justificar de uma maneira lógica algum comportamento nosso que pode não ter lógica nenhuma no momento que a gente fez. O que é isso? A pessoa pega o carro e fala, sabe uma coisa, eu vou tentar chegar naquele lugar a 120 km por hora e tô nem aí que eu cause um acidente em alguém. Eu vou passar uma corrida aqui. Aí a pessoa vai lá e vai passar essa corrida. Ela e outra pessoa de carro. Aí uma pessoa está atravessando a rua, não está na faixa e é atropelada. O que essa pessoa, a pessoa que cometeu o atropelamento, ela racionaliza? Ela fala, eu estava rápido? Estava, mas eu dirijo melhor rápido. Além de eu dirigir melhor rápido, o errado não era eu. O errado é a pessoa que não passou na faixa de pedestre. Então ele tenta, de alguma forma, uma explicação lógica, tenta racionalizar aquele fato. Então, quando a gente pensa na transformação social, a gente está pensando também que a pessoa tenta racionalizar aquele ferimento. Eu matei aquela pessoa, mas ele estava merecendo. Ele comprou drogas aqui na minha mão e ele não pagou. Ele falou que ia me pagar quinta-feira, deu quinta-feira nada, deu sexta-feira nada, deu sábado nada. E eu fui lá e matei aquela pessoa. Então, realmente, ele tenta racionalizar. Na adolescência, eu nem sei se ainda tem um programa. Tinha aqueles programas regionais, né, da Bahia na televisão. E teve um caso na época que a gente riu na época na escola porque realmente foi algo bem inusitado. Mas foi bem sacanagem. Uma pessoa foi assassinada em Salvador e foram entrevistar a pessoa que cometeu o assassinato. E entrevistando ele, falou, por que você matou Ciclano? Ele falou, eu tava lá na Lan House. O cara falando com sotaque de Salvador. Eu tava lá na Lan House e o cara falou e me pediu, parece que foi R$5. R$5 emprestado para me pagar quinta-feira. Aí deu quinta-feira, não pagou, deu terça-feira, sexta-feira não pagou, deu sábado não pagou. Aí domingo eu fui lá e matei o cara. Aí eu matei porque se eu não matasse, todo mundo na rua ia ficar falando. Olha lá o bestão, prestou R$5 pro outro, o outro não pagou. Aí eu tinha que fazer isso. Quem é que não ia fazer? A gente chegou naquela batendo resenha desse caso, mas vocês entendem que realmente a pessoa, ele tentou de alguma forma racionalizar aquele ato dele. Ele tentou falar que aquele homicídio que ele cometeu, que aquele assassinato que ele cometeu, era algo lógico. A pessoa tinha uma dívida com ele e que se ele não fizesse aquilo, ele ia ser mal visto em sua sociedade, na sua comunidade. Então, realmente, ele foi lá e cometeu a... Gente, eu tô escutando o microfone de alguém. Consegui. Tá, vocês estão ouvindo também? Ou azul tá no meu? Eu também Tô escutando. ouvindo. Deixa eu ver. Gente, tem alguém com o microfone e tá fazendo barulho. Vê se é você, Carol. Aquela hora, eu fiz barulho porque eu ia comentar alguma inglês. coisa, aí meu pai chegou aqui. Tranquilo. É porque eu transferi aqui do celular pro notebook. Tranquilo. Tá chiando, né? Se conseguir desativar o microfone, tá chiando aqui. Oi, Carol. Achei que fosse você.
Ah, pronto. Agora acho que melhorou. Pronto, gente. Tá perfeito. Quem é que ia perguntar uma coisa que falou aí agora, gente? Alguém falou que ia perguntar algo. Agora vocês estão... Gente, vocês não estão vendo o slide, não? Não, o slide saiu aqui, professor. Saiu aqui também, professor. Então, gente, eu vou até botar de novo o slide. Agora estão vendo o slide, gente? Não. Agora não. Ninguém tá vendo, gente? Eu não tô vendo, não. Não. Olha, Você tá vendo a imagem. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo. Estamos te vendo. E agora estão vendo o slide? Não estão vendo? Não. Não. Tem algum jeito eu boto aqui. Geralmente, professor, quando alguém tá com a tela aberta, não é não? Acho que não, ninguém hoje tá com a tela aberta, né? Vocês continuam não vendo o slide? Sim. Não tá vendo, não. Não estão vendo. Sim, não estão vendo. Ô, gente, espera aí. Alguma coisa aí tá dando errado. Tá. Estão vendo agora? Deixa eu ver. Não, professor. Agora não sei porque parece que está transmitindo duas telas. Vai a menina agora. Vocês estão vendo a menina aqui agora? Estamos vendo Graciane. Ela deve ter acionado usar assumir o controle, né, não? Pronto, acho que agora foi. Parece que está transmitindo a tela de... Deixa eu ver agora se vai. Agora foi o slide? Não. Não? Não, tá... não aparece. Ah, tinha aparecido para mim. Tinha? Então deixa eu testar de novo. Será que alguém De qualquer assumiu forma, se não... Deixa eu ver, gente. Vocês estão vendo o slide? Não, professor. Espera um pouquinho, professor, que às vezes demora a internet de chegar. Eu vou esperar um pouquinho para mim. Então, eu vou falando e qualquer coisa vocês me falam se aparecer. Agora apareceu o slide. Para mim apareceu. Agora apareceu. Então deve ter sido isso, gente. Deve ser que vocês falaram que não tinha aparecido, eu tirava e não dava o tempo de mandar. Então apareceu. Deve ser que tá chegando, gente. Deve ser que vai mandando aos pouquinhos. Gente, eu trouxe para vocês aqui uns artigos do Código Penal para a gente discutir isso também relacionado ao direito. Se o homicídio é cometido, 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Por que eu trouxe isso? Porque no nosso direito a gente diferencia... Não está aparecendo isso no slide, não. Você trouxe um slide com isso aí? Trouxe. Não está aparecendo slide nenhum. O slide tem transtorno de personalidade antissocial. Continua no slide anterior, não passou o slide, não. Tá. Então, peraí. Agora passou, gente, o slide? Agora sim. Agora sim, professor. Pronto. Voltou, mas já voltou no Código Penal. Eu tinha uma pergunta no outro. Mas... Deixa, não tem problema, não. Você tinha pergunta? Não, mas pode perguntar, Márcio. Pergunte. Voltando no outro aí. Só para mim. Sim. Pronto. Voltou aí? Não. Você quer que eu leia? O slide anterior está falando de 2 sintomas, que é irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras, e o outro, ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização. É isso. É isso aí, professor. Pelo que você explicou aí, sobre a ausência de remorso, e também assim, do mau caráter, né? Foi o exemplo que deu. Mas, professor, eu queria perguntar isso aqui. Para mim, a pior degradação do ser humano
Você citou vários exemplos aí, mas aquele que ele, vamos dizer assim, que ele encosta no outro para tirar proveito. E o pior, por exemplo, assim, até no casamento, tá entendendo, professor? E eu acho que isso aí é um tipo de transtorno também. Eu queria Não, mas... só isso aí. Então, isso entra mais no que a gente pensa em Eu manipular. não vejo ele só como um mau caráter, não, certo? Eu vejo ele até mais como um psicopata. Gente, mas é isso. A pessoa, ela é... Isso é isso. Isso que você falou aí fica mais próximo do que a gente pensa em uma pessoa manipuladora. Porque, por exemplo, gente, vai parecer bobo o exemplo que eu vou falar aqui agora. Mas a gente está usando um software, né? O Microsoft Teams. A gente está usando uma maneira de, por exemplo, dar aula. É um instrumento para a gente. Realmente, a gente não tem amor, a gente não tem sentimento nenhum por esse instrumento, por exemplo, pelo programa. Tem gente que é assim com pessoas. Eles acham que as pessoas são meros instrumentos para eles. Por exemplo, igual você deu no casamento. Realmente, a pessoa casa com outra pessoa e acha que a outra pessoa é um mero instrumento. Ou a outra pessoa tem dinheiro, ou outra pessoa, de alguma forma, vai lhe permitir ter alguma vida melhor. E ele acha que aquela outra pessoa é só um instrumento, tal qual um celular, tal qual um computador. E realmente, a pessoa é totalmente, como eu posso dizer, desprendida de qualquer afeto. Tal qual eu acho que a bota é um objeto que eu uso para eu não pisar na lama, ele também acha que tem pessoas que são objetos, utilizados, por exemplo, para não pisar na lama, para não furar o pé. É tal qual uma bota. Tal qual um carro. Eu preciso do carro para me dar uma carona. Eu preciso do carro, de alguma forma, para ir em algum lugar. Ele acha que tem pessoas que realmente são como objetos, são como um carro. E realmente utiliza dessas pessoas. É como se fosse um meio material. Como eu dei o exemplo aqui agora da aula. A gente usa um programa que envia imagem, que manda o slide. Quando a gente entra na sua personalidade social, a pessoa acha que as pessoas são como esse programa. Elas são meros instrumentos. São meras coisas que podem ser utilizadas, que não têm sentimentos. Realmente é uma coisa que chateia muito. Ainda mais nessa parte de não ter apego. Mas a gente vê muito comportamento também assim de pessoa do lado vivendo uma vida normal, sorrindo e friamente, entendeu? Assim, a gente vê que sei lá, é um psicopata. Não, e é isso, gente, e muitas vezes a pessoa é mesmo gentil não, é gentil dissimulado. Por exemplo, quando eu fui de estelionatário, da pessoa que comete estelionato. Gente, a pessoa que comete estelionato, muitas vezes é aquela pessoa boa praça. É tipo aquele malandro que a gente vê nos filmes, sabe? Aquele cara... É um exemplo parecido isso aí. Um exemplo parecido. É que ele consegue, tipo, se levar na lábia, ele consegue, tipo, ser uma pessoa extremamente... Uma boa lábia. Ele consegue claramente como eu posso desenvolver com habilidades sociais para conseguir algo. Por exemplo, hoje a gente vai parecer até sacanagem, mas é sério. Quem é mais velho um pouquinho, quem é da minha idade, vai lembrar de um caso muito famoso que teve na época, passando no jornal, sabe? Que era do Maníaco do Parque. Você lembra do Maníaco do Parque? Eu lembro. Então, gente, o Maníaco do Parque, quem era o Maníaco do Parque? Ele era um maníaco que... Isso! Da década que eu nasci, década de 90. Ele seduzia mulheres e levava para um parque que tinha. Chegava lá, ele estuprava e matava essas mulheres. E dizem que... E sabe, gente, não era algo, por exemplo... Ele chegava com a pessoa, ficava um mês conversando com a pessoa e levava ela na lábia pro parque. Não era isso não. Ele tava lá no ponto de ônibus, aí virava a pessoa. Nossa, é bonita. Estou impressionado com sua beleza. Ó, deixa eu lhe falar, eu sou agente, eu faço ensaios, tiro fotos, estou procurando modelo. E eu acho que você tem potencial. Isso no ponto de ônibus. E
Ia conversando com a pessoa, e a pessoa topava e fazia um ensaio fotográfico no meio do parque. Aí chegava lá, estuprava e matava a pessoa. Se você for parar a pensar, gente, é algo extremamente, uma habilidade social imensa. Você conseguir iniciar um diálogo com a pessoa que você nunca viu na vida, num ponto de ônibus, e levar ela para um lugar extremamente inóspito para fazer um ensaio fotográfico. Então a pessoa tem que ter uma habilidade social muito grande para fazer isso, ela tem que ser muito dissimulada. E o que sempre causa revolta nas pessoas. Que aí, quando ele foi preso, ele foi lá e relatou. Eu fazia isso para mostrar que nossa sociedade está doente, que as mulheres da nossa sociedade são muito fáceis, que eu chegava no ponto de onde começar a falar, na mesma hora ela ia e tirava a roupa para fazer ensaios fotográficos. Eu imagino que a maioria de vocês achou isso totalmente absurdo, a explicação que ele deu. Só que, para surpresa da maioria das pessoas, ele ficou extremamente famoso na cadeia de maneira positiva. Como assim de maneira positiva? Esse relato que ele deu, essa lábia que ele deu nas entrevistas, tipo, mas eu fazia isso para mostrar fáceis, que não tem mais mulher de verdade. Ele conseguiu várias admiradoras secretas. E o pior é que ele conseguiu várias admiradoras. E começou a gerar até inveja na prisão. Porque os outros detentos ficavam com raiva, porque geralmente detento não gosta de estuprador. Aí chegava toda semana, chegava 100 cartas pro cara de amor. De mulheres que escutaram o discurso do cara e acharam que, realmente, as mulheres de hoje não se dão respeito. E começaram a mandar cartas pro cara. Tipo assim, tô apaixonado por você. Você entende que até o personagem que ele criou, até a forma que ele falou, pareceu convincente para várias pessoas. Tem um exemplo que sempre que eu falo, o pessoal acha que é sacanagem da minha parte, mas não é, gente, é verdade. Esquece, no caso de Susana Richthofen, logo quando teve a morte dos pais dela, tinha certa dúvida de quanto culpada ela era. Tinha certa dúvida do quanto ela participou na morte dos pais. Então, muita gente na época, tinha jornais da época que achavam que ela tinha sido, como eu posso dizer, enganada. Não, o namorado dela, junto com o irmão, falou que ia só furtar alguma coisa e utilizou dela para matar os pais. Ela não sabia de nada. E realmente isso era algo que já estava tomando o domínio popular da época. E ela tinha um discurso, sabe, de coitadinha, um discurso muito de vulnerável. Tanto que na época a Globo fez algo que, em minha opinião, não foi tão ético com ela. A Globo marcou uma entrevista com ela ao vivo, antes dela ser julgada. E o que o advogado dela fez? A advogada falou, você vai vestir aqui igual uma criancinha. Aí vestiu ela com a camisa do Mickey e mandou ela fazer a entrevista ao vivo da Globo. Antes do julgamento. Fizeram entrevista com ela chorava, sabe? Gente, quem assistiu ao vivo chegava a comover. Realmente, ela com a roupa de criança, até o corte de cabelo dela estava totalmente infantilizada. Ela falando que ela foi vítima da história. Só que o que a Globo fez? Aí a Globo, pronto, Suzana, a gente vai fazer um intervalo aqui agora da gravação. E depois a gente volta ao vivo. Tá bom. Aí nisso a advogada dela entrou e começou a dar instruções para ela. Só que a Globo foi lá e que foi o que a Globo fez assim, bem de antiético. Alegaram que foi um acidente. Mas o que fizeram? Foi lá e não desligaram as câmeras. Então estava passando ao vivo o que falou-se que não estava sendo transmitido. Então a advogada ela entrou, Suzana, você está indo bem, agora você vai lá e chora, você faz isso, você faz... E começou a dar instruções para ela de como ela se comportar. Ou você tenta comover, porque aí vai pro júri popular. Aí realmente, essa parte do júri, não lembro se você falou, mas falou para ela chorar, falou do comportamento infantilizado. Tanto que na época, esse discurso, por mais que transmitiu ao vivo, ele falando isso, vendeu tão bem que ela quase foi inocentada no júri. Salvo me engano, o júri dela, sabe, acho que perdeu por 2 votos. Então, realmente, por um crime que chocou, que a gente conhece até hoje, não foi uma votação unânime, não foi uma votação expressiva. Porque realmente ela conseguiu, através do discurso dela, convencer várias pessoas. Hoje não, hoje a gente considera ela uma mal.
Mas realmente na época não era, porque pelo discurso dela, ela conseguiu convencer muitas pessoas. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, professor. Pronto. Aí eu comecei falando do homicídio. Por que eu vim falar do homicídio? Gente, eu vim falar do homicídio porque nosso direito, ele diferencia o comportamento, por exemplo, um homicídio, de alguém que comete. Eu sei que é problemático a gente falar de maneira simples um homicídio. Mas vamos lá, um homicídio que, numa discussão, numa briga, outra pessoa começou a se exaltar, ele também, ele estava armado e atirou. É um homicídio simples. A gente tende a considerar mais lesivo homicídios qualificados. Por quê? Porque, de alguma forma, eles parecem ser mais cruéis, parecem ser mais torpes, parecem ser mais fúteis. Por exemplo, quando eu fiz aqui, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Gente, qualquer meio insidioso ou cruel, a gente tende a considerar que era algo mais lesivo. O que é isso, professor? Se você pode atirar numa pessoa, gente, realmente, aqui é bem técnico mesmo, pode parecer não humano, mas é bem técnico. Se você pode atirar na pessoa, você fala, não, eu não vou atirar. Eu vou matar ela queimada dentro de um pneu. Vocês entendem que a pessoa, ela claramente escolheu o meio mais cruel que ela tinha para realizar aquele homicídio. Ah, não. Você tem uma arma? Não, mas eu não vou matar com a arma, não. Eu vou matar com a faca de cortar pão. Ela escolheu o meio mais cruel que ela tinha para cometer aquele homicídio. E isso é relevante para o ponto de vista penal. Isso é relevante para o direito. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em transtorno de personalidade antissocial, quando a gente pensa em psicopatia, realmente, muitas vezes, esse homicídio ele pode estar sendo motivado até mesmo para satisfazer a crueldade de alguém. Realmente, hoje eu quase não assisto jornais, quase não acompanho tanto essa questão do Rio de Janeiro. Não posso falar que é uma prática ainda existente, mas era muito comum no Rio de Janeiro, a década passada, um tipo de homicídio / tortura, que a pessoa pegava ou alguém que tinha cometido algum deslize, de alguma forma, algo que ia de contrário a alguma facção, pegava a pessoa, botava dentro de pneus e atirava um fogo. A pessoa poderia atirar, a pessoa poderia fazer de várias outras maneiras. Mas não, ela escolheu um meio cruel. Isso demonstra sinais de psicopatia. E isso demonstra sinais de um comportamento de um transtorno de personalidade antissocial. Quando a gente pensa em outro crime, quando a gente pensa no estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Aquela pessoa que força a outra pessoa qualquer ato de natureza sexual. Qualquer ato que de alguma forma tenha uma natureza sexual. E ela é extremamente indiferente com isso. E, gente, por que eu trouxe o crime de estupro? Porque, gente, é um crime que, dentro da sociedade que vivemos, é um crime constantemente, como eu posso dizer, há quem diga que é o pior crime que podemos realizar em outra pessoa, que é o crime de estupro. E a pessoa que comete estupro, muitas vezes, ela está completamente indiferente às consequências que isso pode ter na vida da outra pessoa. A pessoa tem AIDS, comete um estupro. Ele está completamente indiferente, que além de ela estar lesando a vida daquela pessoa, lesando a integridade sexual daquela pessoa, ela ainda está lesando a integridade física, a saúde daquela pessoa, que ela pode estar transmitindo uma doença venérea. E ela não está com remorso nenhum. Ela faria isso várias e várias e várias vezes. Se alguém chegasse para ela e falasse, você gosta de estuprar? Gosto.
ó, eu vou deixar você estuprar e você nunca vai ser preso por isso. Ela faria constantemente. Realmente, para ela, aquilo é algo que não tem problema nenhum, não tem diferença nenhuma. A única coisa que evita ela de fazer aquilo é a probabilidade de ser preso. Então vamos lá, ela não faria isso dentro da delegacia. Mas se ela conseguisse escapar da lei, ela faria isso. E por que eu tô falando isso, que ela não faria isso dentro da delegacia? Presumo eu que a maioria dos homens e das mulheres aqui da aula, ninguém constrangeria alguém a ato sexual, independente da consequência. Então vamos imaginar que Bolsonaro acordasse amanhã e reunisse com o Congresso e falou, gente, eu acho que estupro não devia ser crime, não. Aí todo mundo é mesmo, estupro não devia ser crime, não. Em regra, se isso acontecesse, pensa-se que a maioria da população, mesmo assim, não cometeria estupro. Porque a gente acha que é um ato tão nocivo à humanidade de outra pessoa que a gente não faz, não por ser crime, mas por considerarmos algo errado. Quando a gente pensa na psicopatia, no transtorno de personalidade social, se a pessoa tem a possibilidade de realizar esse tipo de comportamento e não ser punido por ele, bem provavelmente ele faria. A ideia do homicídio. Se a pessoa está extremamente irritada com alguém, com desejo de matar. Uma pessoa com transtorno de personalidade social, provavelmente, se ele não matar aquela pessoa, ele não mataria por causa da consequência. Ah, não, se eu matar aqui na frente de todo mundo, eu vou ser preso. Mas se tivesse a oportunidade, tivesse só eu e ele que eu mataria. Diferente de uma pessoa que não tem esse tipo de sintomas. Por mais que ele esteja com raiva, que ele esteja com a vontade de agredir outra pessoa e falar, não, mas aí minha integridade ética não me permite que eu faça isso. Olha, esse crime que eu trouxe aqui agora é um crime novo e eu acho ele bem legal para falar de psicopatia muitas vezes. Para a gente olhar para o nosso comportamento dos nossos amigos ou nossas amigas e ver o quanto a gente pode ter resquícios de psicopatia, até mesmo sintomas dessa condição. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos particulares. O que é isso? A pessoa filma alguém tendo relações sexuais e posta sem a autorização da pessoa. Ele teve acesso a esses vídeos e posta. Ah, professor, por que você deu isso? Por que você trouxe esse exemplo? Porque claramente é algo que é extremamente nocivo para a vida de alguém, porque vivemos numa sociedade que quase todo mundo teria acesso a esse tipo de imagem, realmente prejudicaria muito a vida de uma pessoa. Mas eu trouxe esse exemplo justamente para a gente mostrar a indiferença que a pessoa tem com a imagem da outra, com a integridade da outra. Por exemplo, não às vezes, quando sair algum vídeo pornográfico de alguém, além da pessoa divulgar o vídeo, vamos falar, a pessoa lá do outro lado do Amazonas, vai chegar aqui na Bahia, o pessoal começar a divulgar, ciclano e tal, foi pegar traindo o marido e postar seu vídeo. Além de postar o vídeo, não contente, a pessoa postava o perfil do YouTube, do Facebook, postar fotos da pessoa, várias fotos da pessoa, para realmente a pessoa identificar a pessoa no vídeo. Vamos lá, não está aparecendo o rosto da pessoa. Publicava o vídeo e publicava a foto da pessoa. Você fala, ó, esse vídeo aqui você não está vendo o rosto, mas é essa pessoa aqui. Isso é algo que muitas vezes acontecia de maneira reiterada em grupos masculinos e a pessoa se mostra totalmente indiferente a isso. Ah, eu faço isso, eu estou compartilhando. Mas se você for olhar a fundo, isso é um ato totalmente de indiferença ao sentimento de outra pessoa. Porque se você estivesse compartilhando só o vídeo, gente, eu não estou justificando de maneira nenhuma, é algo que eu acho extremamente criminoso. De maneira que a pessoa estivesse compartilhando só o vídeo, a pessoa podia falar, ah, não, mas eu recebi aqui, eu estou vendo ou compartilhando pelo cunho sexual daquele vídeo. A partir do momento que você, além de compartilhar o vídeo, você compartilha o perfil do Facebook da pessoa, o número do celular da pessoa. Ah, o teu número dela aqui, vocês ficarem mandando mensagem pirraçando. O número pessoal, o perfil, a foto da família. Vocês entendem que realmente você mostra totalmente indiferença ou até mesmo prazer de mostrar que aquela pessoa foi pega numa situação de vulnerabilidade, foi pega numa situação que realmente vai lhe causar extremo sofrimento social. E isso foi algo que
começou a acontecer de maneira muito, muito, muito reiterada. Muito, muito, muito reiterada. Principalmente entre os homens. Em grupos masculinos. Grupos de amigos. E foi um comportamento que começou a acontecer tanto, que tivemos que criar uma lei para esse tipo específico de comportamento. A gente teve que criar uma lei porque realmente era algo que estava causando sérios danos em nossa sociedade. Eram vidas destruídas, por exemplo, suicídio. A pessoa tinha conteúdo sexual dela divulgado e ela se suicidava. Era uma pessoa casada, tinha o conteúdo sexual divulgado e suicidava. Isso começou a causar vários danos. Essa indiferença das pessoas em publicar isso, em divulgar isso, começou a causar sérios danos. E como eu falei, hoje tem um crime, mas antes essa conduta não era tipificada dessa forma. Então, muito de indiferença que temos com o sofrimento dos outros, muitas vezes não é um perfil criminoso. Muitas vezes a gente pode ver na pessoa que a gente considera a melhor pessoa do mundo compartilhando, cometendo esse crime, por exemplo. Então, quase todos nós estamos sujeitos a se mostrar indiferentes, se mostrarem insensíveis, se mostrarem frios ou calculistas nessas situações. Gente, depois que a gente falou isso tudo aqui, tem questões diagnósticas. O que são questões diagnósticas? Qual é o perfil de pessoas da psicopatia e transtorno de personalidade antissocial? Ele está claramente relacionado com condições socioeconômicas baixas e contexto urbano. Então, é muito mais comum em grandes centros urbanos e principalmente em condições socioeconômicas mais vulneráveis. Algo que eu acho que eu não precisaria nem dizer, mas eu acho que a maioria de vocês perceberiam que o que a gente discutiu aqui hoje, desse tipo de comportamento, ele é muito, 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 muito mais comum no sexo masculino, entre homens. Então, essa ausência de remorso, essa utilização de pessoas para conseguir realizar seus desejos, essa constante violação de regras, são comportamentos que são mais frequentes dentro do público masculino. Tanto que nossa população carcerária, em regra, é quase toda do sexo masculino. E esse tipo de comportamento está claramente relacionado com uso e abuso de substâncias psicoativas, e aqui inclui-se também o álcool. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de sintoma está claramente associado a abuso de álcool, abuso de outras drogas. E, gente, por exemplo, o álcool e outras drogas também, mas especificamente o álcool, quando a gente vai estudar o efeito do álcool no nosso corpo, o álcool está extremamente relacionado à violência. Sabe aquela coisa? Aquela pessoa quando bebe transforma. Gente, realmente, o álcool está relacionado à violência. Então, se a pessoa ingere quantidades elevadas de álcool, é mais provável que ela se engaje em comportamento violento. E é mais provável que ela, de alguma forma, se engaje nos sintomas que a gente discutiu aqui agora. Tranquilo? Tranquilo. Professor. Pronto. Gente, agora terminou o assunto da aula. Só que eu trouxe uns 4, 5 slides bem curtinhos aqui agora. Deixa eu ver quantos são. Que é para a gente só fazer uma pequena revisão dessa unidade para vocês responderem a atividade avaliativa. Tranquilo? Então, o que eu vou falar aqui agora, basicamente, será o que eu vou cobrar na atividade avaliativa. E tá bem resumidinha mesmo, e é um resumo das aulas que eu já falei, tanto que não tem nada, em regra, novo. Então, tudo que eu vou falar agora, e eu prometo não demorar muito, é só uma pequena revisão. Então, quando a gente falou de... gente, Não, essa parte só pode demorar bastante e explicar bem direitinho. Viu? Mas, perdão, gente, antes de começar a revisão, ficou alguma dúvida sobre a aula? Não. Algum comentário? Não, professor, foi ótimo. Foi ótimo. Gente, mas algum comentário, alguma coisa?
Tá, então tranquilo. Gente, qualquer coisa vocês podem falar. Então vou começar aqui a revisão. Vocês estão vendo um slide aí com o nome Sensações? Tá sim. Então, Não, o meu tá questões diagnósticas. questões de O diagnóstico? meu também. Agora tá Agora sensações. foi para sensações. Ai, saiu. Não sai, Agora não. saiu. Então vai sair porque eu tirei. Mas ó, eu vou botar agora e não vou sair, que vai demorar um pouquinho para onde vocês irem. Mas eu sei que vai agora, então. Ok. Abriu. Apareceu, Agora- gente? Apareceu. Sensações. Pronto. Quem não apareceu ainda, deve ser que demora um tempinho, vai aparecer. Mas como eu vou falar um pouquinho desse slide, ele vai aparecer antes de eu passar. Então, gente, sensações. Eu sei que vocês já estão sabendo de cor, porque eu já falei em sala de aula. Mas sensações consistem na detecção de estímulos físicos e transmissão dessa informação ao cérebro. Choques elétricos, fotos, cheiros, imagens, sons, são todas sensações. Quando a gente pensa, o que eu sinto quando alguém encosta em mim? Tato. O que eu sinto quando eu estou abraçando alguém? Aquela sensação através do tato. Eu estou pegando em outra pessoa. O que eu sinto quando eu estou abraçando? Realmente é uma relação do tato. Quando a gente pensa no cheiro, quando eu sinto o cheiro de um hambúrguer, quando eu sinto o cheiro do perfume de uma pessoa que eu gosto, quando eu sinto o cheiro de álcool gel. São todas sensações, são todos estímulos que são detectados por órgãos físicos. Quando eu penso na visão, quando vocês estão assistindo a aula, vocês estão vendo aqui agora, vocês estão, de alguma forma, visualizando através dos olhos, detectando através dos olhos estímulos luminosos, que é a visão. Som, E a foto? vocês estão ouvindo. A foto também é a mesma ideia de luz. As nossas retinas, de alguma forma, elas detectam a luz. Gente, tudo que a gente vê é relacionado à luz. Em regra. Realmente, eu não sei se tem alguma exceção, porque o ser humano não enxerga, por exemplo, infravermelho, não tem uma visão relacionada por exemplo, a calor, não vê calor. Tudo que a gente vê luz. Tudo que a gente vê luz. A sensação de visão da gente, o estímulo que a visão a gente detecta é luz, é luminosidade. Então, sensação é isso, gente, é detectar estímulos físicos através de órgãos sensoriais. E o que seria a percepção? A percepção consiste na organização e na interpretação adicional da informação sensorial. Ah, professor, o que é isso? Na aula do exemplo do semáforo. Você está vindo no semáforo, o semáforo está vermelho. A sensação, qual é a sensação? Você visualizou aquela luz vermelha no semáforo, é a sensação. A partir do momento que você freia para seu carro no semáforo vermelho, é uma interpretação que seu cérebro está dando àquela sensação. Então, no sinal vermelho, eu tenho que parar aqui agora. Isso é o que a gente chama de percepção. Aquela ideia do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, de alguma forma respondendo, interferindo nas nossas sensações. Então, o semáforo vai lá e fica verde. Então, nossa sensação, a gente consegue visualizar a luz verde. Nossa retina capta aquela luz. E o que é que nosso sistema nervoso responde para essa sensação? O sinal está verde. A gente pode dirigir. Então, percepção é essa interpretação, esse processamento que a gente faz dessa sensação. A outra função mental que eu trouxe aqui para falar com vocês é a atenção. O que é a atenção? A atenção envolve ser capaz de focar seletivamente em algumas coisas e evitar outras. No trabalho de vocês, bem provavelmente, várias vezes, vocês estão trabalhando e tem vários ambientes ao seu redor. Tem alguém conversando, tem alguém fazendo barulho, tem alguma coisa mexendo, tem uma televisão ligada. Mas, em regra, vocês deveriam conseguir seletivamente focar em uma atividade. Então, eu estou fazendo aqui, copiando uma lista, e as pessoas estão conversando. Se eu estiver extremamente atento, seletivo a essa lista, bem provavelmente muito do que as pessoas estão conversando ao meu lado, por mais que estejam conversando de maneira audível,
eu não estou prestando atenção, então eu não percebo. Então você pergunta, tu escutou o que as pessoas conversaram aqui perto de você? Não escutei. E por que eu não escutei? Porque eu estava tão, de alguma forma, focado, seletivo na lista, que eu não consegui, de alguma forma, perceber outros estímulos. Então, atenção a isso. Esse olhar seletivo que a gente tem a determinados estímulos. Ou até mesmo propriedades de estímulo. Então, quando eu falo em atenção, presta atenção aqui quantos carros vão passar aqui. Aí a pessoa está lá com a lista contando quantos carros vão passar. Aí eu vou lá e pergunto para ela, vem cá, você não viu qual foi a cor do último carro que passou aqui? Muitas vezes eu falo, não, eu estava tão focado em contar os carros que para mim a cor era totalmente diferente. Então eu vim aqui, eu não estava prestando atenção a esse estímulo. Então a atenção é isso, é você focar seletivamente alguma propriedade ou algum estímulo. E memória, o que seria a memória? A memória é voltada ao lembrar. É a gente, de alguma forma, aprender algo em algum momento de nossa vida e que a gente consiga utilizar esse algo, consiga modificar nosso comportamento em momentos futuros. Professor, o que é isso? A gente deu uma aula aqui agora sobre transtorno de personalidade e psicopatia. A gente está fazendo uma revisão aqui agora. E vamos imaginar que daqui um mês a gente faça a nossa prova. E vocês vão lá e respondem baseado nas aulas. Então, foram informações que vocês viram hoje, que vocês vão conseguir acessá-las, vão conseguir responder uma prova daqui a um mês. A gente fica 5 anos na faculdade aprendendo bastante coisa, justamente porque a gente tem a capacidade de lembrar, a capacidade de memória. Quando a gente chega na audiência, muitas vezes surgirão situações que aprendemos há 2, 3, 4, 5 anos atrás. E a gente resgata essas informações e utiliza-se em uma audiência. E isso é a ideia de memória. Essa aprendizagem que a gente pode utilizar em outros momentos. Por exemplo, se eu li algo no livro, daqui 2 anos eu não estou com o livro, mas eu consigo lembrar aquilo que eu aprendi no livro. É a ideia que temos de memória. Comportamento. Gente, quando a gente discutiu comportamento, a gente discutiu qual seria o conceito de comportamento. Seria uma interação entre organismo e ambiente. Então, sempre que a gente falasse de comportamento, a gente está falando desse tipo de interação. É um organismo, é uma pessoa, é um sujeito interagindo com o ambiente. E o que seria o ambiente? Todo estímulo que interfere na resposta do organismo, até mesmo de outro sujeito. Perdão. Então, comportamento, em regra, é tudo que o sujeito faz. Jogar bola, estudar, trabalhar, namorar, votar, ficar em quarentena, comer um hambúrguer, conversar, dar aula, assistir aula, estudar, tudo é comportamento. Tudo é interação sua com o seu ambiente. E o comportamento, como a gente discutiu, ele pode, de alguma forma, interferir no ambiente e ser interferido pelo seu próprio ambiente. Por essa consequência no ambiente. O que seria isso, professor? Vamos imaginar uma pessoa que comete um crime, ela subtrai algo de alguém. A consequência de subtrair algo de alguém foi a coisa, e além da coisa, foi uma detenção. A polícia pegou. Ela subtraiu, estava fugindo, a polícia o encontrou e ele foi preso. Então, o comportamento dele teve como consequência ser preso, e ser preso alterou a probabilidade do comportamento dele acontecer futuramente. A pessoa foi presa e nunca mais ela furtou. Então, quando a gente estuda o comportamento, a gente estuda qual o efeito que as consequências do comportamento podem ter na probabilidade que ele ocorra novamente. Então, vamos imaginar que eu venha dar uma aula com vocês e não trago o slide. Aí, no final da aula, você chegou, professor, foi a pior aula que eu já vi na minha vida. Eu não acredito que o senhor teve coragem de dar uma aula tão ruim dessa forma. Você estava falando, eu sempre dou esse exemplo, você estava falando, só estava escutando em on, parecendo um jumento conversando. Bem provavelmente, depois desse feedback, eu não daria mais aula sem slide. Eu tentaria modificar a maneira de dar uma aula sem slide. Então, qual foi o meu comportamento? Dar uma aula sem slide. E qual foi a consequência desse comportamento? Vocês não entenderam, e de alguma forma vocês realmente reportaram para mim que vocês não entenderam que foi uma porcaria a aula. E eu paro de fazer isso.
Então, é meu comportamento produzindo mudanças no ambiente, e essas mudanças que foram produzidas no ambiente realmente alteram a probabilidade desse comportamento acontecer novamente. É o que a gente chama de uma relação operante, que é o que a gente estuda dentro do comportamento. Então, a gente passou um slide, ficou um slide fora de ordem, sobre linguagem. O que seria linguagem? É a codificação que o indivíduo utiliza para emitir, receber e interpretar informações com meio. A linguagem é um sistema de comunicação utilizando sons e símbolos e comportamento verbal. Gente, a linguagem é o comportamento que emitimos, que fazemos, que escrevemos, que de alguma forma nos comunicamos com outras pessoas. Então, tudo que eu consigo fazer é emitir através de símbolos, de sons, de qualquer coisa, de qualquer forma, que eu consiga de alguma maneira transmitir uma informação que de alguma forma consiga comunicar algo, a gente chama de linguagem. Então, se eu chego aqui na aula agora e vou dar aula só com memes. A gente, eu vou falar agora de transtorno de personalidade antissocial. Aí eu falei, boto um monte de meme. Vou falar aqui agora sobre linguagem, boto um monte de meme. Só meme. Isso é linguagem. Se eu estou comunicando através de imagens, isso é uma linguagem. Se eu chego, gente, eu vou dar aula hoje através de músicas. Aí eu vou falar de homicídio. Eu vou lá e boto a música que fala só de homicídio. Isso é linguagem. Eu estou comunicando com vocês através da música. Então, tudo que eu consigo comunicar com alguém, a gente chama-se de linguagem. Utilizando símbolos, sinais, sons e imagens. Foi rápido, que a ideia era só essa. A gente retomar alguns termos que, bem provavelmente, eu vou cobrar na atividade avaliativa. E eu não queria que vocês estivessem completamente esquecidos deles. Que são o quê? As funções mentais, que são sensações, percepções, atenção, memória, linguagem, que o slide ficou fora de ordem. E falando de comportamento. O que é comportamento e a importância da consequência do nosso comportamento para a probabilidade que a gente continue fazendo aquilo, que a gente pare de fazer aquilo. Alguma dúvida? Não, professor. Mas é sério. Não. Ô, gente, se fosse ao vivo, vocês não teriam dúvidas também? Às vezes acho que vocês não querem falar que vocês estão com dúvida. Ou não, realmente não teve dúvida nenhuma. A dúvida que eu tive é um tempo. Ah, tranquilo. Então, gente, sem nenhum comentário, nada. Não, no final aqui agora foi bem explicado. Pelo tempo. Tá. Oi, gente, então, boa noite. Obrigado. Não. Eu vou... Gente, Boa pera. noite. Não, E pera. atividade avaliativa, professor? Isso. Para quem chegou mais tarde, no início da aula, eu falei sobre a atividade avaliativa que eu ia enviar por e-mail e pelo AVA. Vai valer 1.500 pontos. Gente, eu vou explicar direitinho. Eu vou mandar a Danilo mandar uma mensagem para vocês no WhatsApp, bem bonitinha também, bem explicadinha. A atividade avaliativa, ela valerá 1.500 pontos. Ela